Muito bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos contentes e felizes com Deus por mais este dia que está amanhecendo. Hoje é dia 19 de julho, sábado abençoado por Deus. Sejam todos bem-vindos a este devocional. Eu sou Dalva Santana e aqui nós temos um momento onde nós conversamos com o maior homem da história, com o nosso Pai, com o nosso Deus. E eu convido você a falar com Deus juntamente comigo. Para nós iniciarmos, nós vamos ler Salmos 32:8, que diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Trajetória de vida. O Senhor Deus tem o poder de nos instruir, de nos guiar e nos dar a trajetória certa para seguirmos. A Bíblia ela nos traz alguns exemplos que é interessante nós analisarmos. Nós vemos a vida de José, um jovem que confiava em Deus. Mesmo sendo desprezado pelos seus irmãos, porque os irmãos colocaram ele ali na cisterna, venderam José por causa da inveja, mas José foi para o Egito. E ali existia um propósito de Deus na vida dele, porque ele amava a Deus. E mesmo ele estando ali, ele foi fiel ao Senhor. E o Senhor pôde honrar, mesmo numa trajetória de dor, o Senhor estava guiando ele e protegendo. E o fim da história nós já conhecemos, que ele foi o governador do Egito e os seus irmãos tiveram que se prostrar a ele. Nós vemos também a história de Daniel. Daniel, um jovem, foi levado para a Babilônia, só que ele temia a Deus. E diante dos manjares do rei, ele não se contaminou. E ele falava com o Senhor, e o Senhor guiou toda a trajetória de Daniel em outras terras. Babilônia era um outro lugar, não era sua terra, longe de seus pais, longe de sua família. Ele foi fiel a Deus e Deus o honrou. Davi, da mesma forma, Davi era desprezado pelos seus irmãos e o Senhor abençoou a sua trajetória, deu tantos livramentos a Davi e o fez rei. Porque a nossa trajetória, ela está escrita por Deus e o Senhor coloca esse sentimento em nossos corações. Quando somos crianças, adolescentes, sonhamos com um futuro brilhante, mas Deus sabe o nosso futuro. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele vai traçando o nosso caminho, vai nos dando oportunidades e vai nos abençoando. Por isso a nossa trajetória tem que estar diante do Senhor, para que possamos ser abençoados por Ele. E com esta palavra nós vamos falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Falemos com o Senhor. Soberano e eterno Deus, toda glória, toda honra é dada ao teu nome. Nós te amamos, Senhor, e nós estamos aqui reunidos no teu nome, Senhor, para entregar este dia ao Senhor, para entregar a nossa casa ao Senhor, para entregar a nossa família a ti. Ó Deus, nós cremos no teu poder. Sabemos que o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Deus que tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. O Senhor tem cuidado dos nossos familiares. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua mão estendida, pelo teu braço forte. Obrigada, Senhor, por esta semana que se finda. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos recebidas do Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, pelas lutas onde aprendemos a viver. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor vai nos ensinando a cada dia, o Senhor vai nos instruindo. Só temos que te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não dá prova maior do que nós podemos suportar. O Senhor nos dá a prova mediante aquilo que nós já sabemos. Espírito Santo de Deus, fortalece-nos, Pai. Fortalece-nos, Senhor, na nossa pequena fé. Quando nós achamos que nós não vamos vencer, o Senhor é o Deus que se manifesta. Espírito Santo, ó Deus, é nesta hora que nós estamos aqui irmanados numa só fé, pedindo ao Senhor a tua graça e o teu poder, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar, que venha nos proteger,
proteger, ó Deus, e venha nos guiar, Pai, porque a trajetória da vida tem vários obstáculos, Pai, e nesta trajetória nós precisamos do Teu auxílio, Senhor, nós precisamos da Tua companhia, nós precisamos, Senhor, estar mais perto do Senhor para ser guiado e instruído por Ti, ó Deus, Espírito Santo de Deus, que conhece as nossas vidas, conhece tudo aquilo que está ao nosso redor, muitas vezes sufocando, ó Deus, olha para nós, Senhor, tenha misericórdia de nós, nós precisamos de Ti, Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos erros, as nossas ganâncias, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, ajuda-nos a estar mais perto de Ti, ajuda-nos, Senhor, a perdoar com o Teu perdão, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, olha para nós, segura em nossas mãos, Senhor, e nos transporta, Pai, ó Deus, para a trajetória certa. Espírito Santo de Deus, quantos irmãos e irmãs se voltam a Ti pedindo a direção do Senhor, e nós pedimos, Senhor, a Tua direção, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Venha nos guardar, venha nos livrar, Senhor, aumenta a nossa fé. Espírito Santo de Deus, abençoe a vida de todos os nossos irmãos, daqueles que estão aniversariando neste dia, que a mão do Senhor possa estar estendida para abençoar, para fortalecer na fé, na esperança, na confiança, Pai. Ó Deus, porque o Senhor tem uma nova história, o Senhor é o Deus que muda rotas, o Senhor é o Deus que muda, Senhor. Ó Deus, no GPS da vida o Senhor muda a trajetória, ó Deus, e nós cremos no Teu poder. Senhor, meu Deus, quantos irmãos e irmãs sonharam por um futuro brilhante e hoje passam por tantas dificuldades, porque às vezes não ouviram a voz da mãe ou a voz do pai, porque quiseram seguir os seus próprios caminhos e hoje vive as consequências dos seus erros, Pai. Mas esta pessoa se volta ao Senhor e pede perdão ao Senhor, que esta pessoa possa reconhecer a Ti a cada dia, que o Senhor é fiel, que o Senhor é o Deus onipotente, que o Senhor é o Deus que faz algo novo e diferenciado. Espírito Santo de Deus, tome a direção, Senhor, das nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Quando nós lemos a Tua palavra e vemos quantas pessoas o Senhor pode transformar, Espírito Santo, o Senhor tem uma nova trajetória, o Senhor pode reverter essa história, o Senhor pode fazer algo novo, porque o Senhor convence o homem do seu pecado, o Senhor convence o homem do seu erro, e o Senhor pode fazer um milagre acontecer, o milagre da salvação. Senhor, meu Deus, entra com salvação nesta casa, entra com a Tua libertação. Quantas pessoas estão escravizadas nos vícios, Pai, ó Deus, mas o Senhor é fiel e poderoso para libertar. Senhor, pedimos a libertação do Senhor. Liberta, Senhor, vidas que estão precisando do Teu resgate. Quantas almas, Senhor, precisa do resgate do Senhor. Espírito Santo, estende as Tuas mãos, venha desfazer as obras das trevas, as obras do inimigo, ó Deus, tudo aquilo que Satanás intentou, ó Pai, para mudar a trajetória desta vida, e hoje essa pessoa vive na mesmice. Espírito Santo de Deus, olha dos céus agora e contempla, resgata esta vida, seja qual for o abismo que ela está vivendo, o Senhor tem o poder de transformar. Senhor, entregamos esta vida, esta casa ao Senhor, porque o Senhor tem o poder de mudar essa história, para amar o Senhor, para ter o Senhor como único e suficiente Salvador. Espírito Santo de Deus, muda esta trajetória. Aquele endemoniado gadareno, todos tinham medo dele. Ele era um homem possuído por Satanás, mas a partir do momento que o Senhor chegou, ele teve a sua vida transformada. Ele pôde retornar ao seu lar, ele pôde ter uma vida abençoada, e aqueles que o conheciam se admiraram. Como pode? Mas o Senhor fez um grande milagre, e somente o Senhor tem o poder de transformar, somente o Senhor tem o poder de libertar, Senhor, e nós cremos neste poder que o Senhor tem. Meu Deus, quantas famílias se voltam a Ti, Senhor, tão preocupadas diante do quadro que ela vê, Senhor, deste ente querido, ó Deus, mas nós Te apresentamos esta vida ao Senhor, irmanados nesta fé,
Espírito Santo de Deus, vai ao encontro, Senhor. Transforma esta vida, transforma esta trajetória de vida, Pai, para que esta pessoa possa glorificar o Teu nome e reconhecer o Teu poder. Ó Deus, nós te amamos, Senhor, e cremos no Teu poder, Senhor. Cremos que o Senhor já está atuando. Abençoe os Teus filhos, abençoe, Senhor, todos os nossos irmãos que nesta manhã se voltam a Ti. Espírito Santo de Deus, confirma a graça do Senhor, aquilo que o Senhor pode realizar. Venha desfazer as obras da maldade, as obras das trevas, Pai. Tudo aquilo que Satanás intentou. Ó Deus, nós entregamos, Senhor, a nossa vida ao Senhor, meu Deus. Olha para nós, Senhor, e veja a nossa necessidade, que a nossa trajetória de vida possa estar nas Tuas mãos, que o Senhor possa nos direcionar, venha nos guiar, Pai. Abençoa a vida de cada irmã que tem orado comigo, Senhor. Aos inscritos do canal, Senhor, visita cada família. Espírito Santo de Deus, desfaça as obras do inimigo em nome de Jesus. Confirma a bênção que o Senhor tem a entregar nesta casa. Senhor, traga o sorriso, a alegria do Senhor. Espírito Santo de Deus, que onde há confusão, que onde há impedimentos, que o Senhor venha desfazer em nome de Jesus. Vidas que sonharam projetos do Senhor e de repente vê tantos obstáculos, Senhor. Meu Deus, abre a visão, Pai, para que ela possa enxergar além e ver qual é a boa, perfeita vontade do Senhor. Espírito Santo, a nossa vida pertence a Ti e nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Assim como essa palavra que lemos disse: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Espírito Santo, nós queremos ser instruídos e guiados por Ti. Confirma a Tua graça e o Teu poder. Visita todos os nossos irmãos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em tratamentos, aqueles que estão com dores, aqueles que amanheceram com febre. Senhor, visita agora, Senhor, aqueles que estão passando por momentos delicados na vida. Espírito Santo, pedimos a bênção do Senhor nesta casa. Pedimos, Senhor, a bênção do Senhor, que o Satanás possa ser expulso e repreendido em nome de Jesus. Enfermidades, nós te ordenamos que saia em nome do Senhor Jesus. Todos os males enviados sejam desfeitos em nome do Senhor Jesus. Todo o império do inimigo seja desfeito, repreendido, destruído em nome de Jesus. Senhor, confirma a Tua graça, Senhor. Traga alegria nesta vida, traga o prazer de viver em nome de Jesus. Toda acusação, toda obra do inimigo, tudo aquilo que tem frustrado esta mente, há poder no Teu nome, Senhor, para restituir vida, para restituir saúde, para restituir tudo aquilo que esta pessoa planejou. Espírito Santo de Deus, põe as Tuas mãos, desfaça, Senhor, todas as obras do inimigo. Senhor, cremos e confiamos no Teu poder, que o Senhor é o maior interessado em abençoar. Confirma, Senhor, a vitória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Seja Deus louvado, toda a glória, toda a honra é dada ao nosso Pai, ao nosso Deus. E nós já estamos chegando aos nossos instantes finais e eu quero agradecer todos vocês que puderam me acompanhar até aqui. Que a graça de Deus, as bênçãos do Senhor testifiquem sobre a sua vida. E não se esqueça, se você puder comparecer hoje à igreja, vá à igreja, adore o nome do Senhor, exalte o nome de Deus, porque Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. E eu aguardo todos vocês amanhã, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.